Olá, meu nome é Claudete Medeiros, natural de São João do Sabugi, Rio Grande do Norte, e estou aqui para apresentar para vocês o resultado do edital número 7, o qual fui contemplada da Lei Aldir Blanc na categoria Gastronomia Tradicional com a receita intitulada Cabeça de Galo. Esta receita eu aprendi com a minha mãe, Maria das Dores de Moraes Medeiros, que aprendeu com a mãe dela, minha avó, Florisa Caboclo de Moraes, de família também, todas nós de família siridoense, sabugiense. Meu interesse pela gastronomia vem desde a infância, observando minha mãe cozinhar em casa mesmo, a comida do dia a dia. E a cabeça de galo era comum na Semana Santa, na Quaresma, porque como meu pai era marceneiro, minha mãe dona de casa, e era nos anos 60, 70, era uma época de muita dificuldade. A família de 2 filhos, só quem trabalhava era meu pai, não tinha nenhum recurso. Então, naquela época, todo mundo tinha em casa um quintal, plantava uma cebola, um tomate, tinha horta no quintal também, criava uma galinha. Então, nessa época da Quaresma, da Semana Santa, o que eu me lembro bem, ela fazia porque tinha o ovo e tinha os ingredientes em casa, não é? Então a cabeça de galo era comum na nossa família. Comer é tanto uma necessidade básica quanto uma prática cultural, em que se podem conjugar a produção econômica e a herança em tradições e costumes, podendo ser considerados aspectos como a produção, as técnicas, a religião e os simbolismos. A cabeça de galo é um prato mestiço em que se combinam ingredientes trazidos da Europa com outros encontrados na América. Os portugueses trouxeram a galinha, que dava os ovos, e as hortaliças como a cebola e o coentro, uma das ervas aromáticas. E enquanto encontraram aqui na América a farinha de mandioca, além do tomate, uma hortaliça expandida a partir da Mesoamérica. Buscando em pesquisadores portugueses como Antônio Henrique de Oliveira Marques e Iria Gonçalves, encontramos informações sobre a cozinha medieval portuguesa, uma das matrizes da culinária desenvolvida no Brasil colonial. A alimentação portuguesa era muito caracterizada pelos caldos e cozidos, principalmente entre os grupos menos abastados, uma vez que esse tipo de preparo gastronômico fornecia maior sustância. Em Portugal havia muita criação de galinhas e os ovos eram utilizados em grande quantidade nos preparos culinários. Além disso, havia campos e prados em que as ervas aromáticas eram encontradas em grande quantidade e com bastante facilidade, sendo também a cebola uma hortaliça de grande utilidade na cozinha. Muitas vezes, os mesmos pratos eram consumidos por pobres e ricos, sendo a diferença de posses manifestada na variedade de ingredientes utilizados para a sua execução. Penso que a cabeça de galo é o resultado da simplificação de um prato português do século XVI, que Oliveira Marques registra no capítulo A Mesa do seu livro A Sociedade Medieval Portuguesa. Trata-se de uma galinha cozida e ensopada, acompanhada de um caldo enriquecido por ovos inteiros e batidos. Essa simplificação pode haver atendido a algumas motivações, como o tempo de jejum e abstinência da Quaresma e dos dias santos de guarda, a ausência de posses para a aquisição de uma maior quantidade de ingredientes e a leveza que se pretendia na produção de um alimento revigorante. Com o processo de colonização da América, marcado pela mestiçagem cultural, no dizer de Serge Gruzinski, deu-se uma hibridação em variados campos da vida cotidiana, inclusive na alimentação. Assim, o conhecimento de novos ingredientes levou a adaptações e substituições nos pratos,
trazendo, portanto, para o centro de muitos preparos a farinha de mandioca, base da alimentação no Brasil colonial. É possível que daí tenha se originado a cabeça de galo. Então eu vou aqui começar para vocês mostrando como eu aprendi. Porque quem viu este vídeo vai dizer, não, essa receita não é assim. Mas existem muitas variações da receita. Essa é a receita aqui do Siridó. Ela pode ser alguém da região sul, pode ver, mas a cabeça de galo não é assim. Porque no sul, em Minas Gerais, o espessante que eles usavam para engrossar a receita era a farinha de milho. Aqui na região nordeste é a farinha branca, farinha de mandioca. Então eu vou começar colocando aqui para vocês a manteiga. 1 colher de sopa, 2 colheres. Vou iniciar agora mostrando a vocês como é o início da receita. Vou começar pelos ingredientes iniciais. Aqui eu vou colocar mais ou menos 2 colheres de manteiga de garrafa. Isso, gente, quem tinha manteiga de garrafa, eu estou falando porque eu aprendi com a minha mãe há muito tempo. Então, às vezes tinha manteiga de garrafa, às vezes pode ser óleo. Depois disso, vou refogar aqui 1 colher de cebola. Cebola roxa ou cebola branca. O alho, uns 3 dentinhos de alho, tomate, 1 tomate, sal, pimenta do reino, é um dos principais ingredientes, é a pimenta, gente, porque a pimenta é que dá sabor. Cominho, pimentinha de cheiro, dando continuidade à receita, vou colocar um ingrediente fundamental, que é o que vai dar cor. É o colorífico coloral. Tá, mais um pouquinho. E agora, gente, eu vou colocar água quente. Mais ou menos 1 litro de água quente. 1,5 litro. Porque, como eu já falei, essa receita sofre muitas variações. Porque tem gente que vai gostar da receita mais, o caldo mais grossinho. Tem gente que vai gostar da receita mais ralinho. Tem pessoas que vai querer, quando cozinha os legumes, retira para colocar os ovos. Então eu estou fazendo aqui do meu jeito, do jeito da nossa família, não é? Então agora eu vou esperar aqui um pouco essa água ferver. Outra variação, gente. Tem gente que gosta de colocar os ovos agora. Tem outras pessoas que não, prefere colocar logo a farinha e depois os ovos. Então aqui, olha, essa água vai ferver. Aqui eu tenho mais ou menos 1 xícara de farinha de mandioca. Como eu já falei para vocês, não é obrigado eu colocar toda. Muitas pessoas colocam um pouquinho de água para não empelotar, mas minha mãe gostava de colocar assim, tipo chuvinha. Olha aqui que beleza. O caldinho se formando já. Se eu colocar mais, olha, gente. O cheiro que está aqui está uma delícia. Como eu já falei para vocês, nesse momento, os legumes estão cozinhando. Qual é o ingrediente principal que está faltando agora? Os ovos, não é? Porque esse caldinho, como eu já falei das variações, ele sem os ovos pode ser chamado de caldo da caridade. E outra nomenclatura, não é? Então agora eu vou começar a quebrar o ovo, não é? Para não saber se não tem... Olha aqui, vou fazer com 5 ovos. Que é, por exemplo,
quando ia fazer a cabeça de galo, você primeiro olhava quantos ovos tinha em casa, não é? Quantas pessoas e quantos ovos. Porque geralmente podia ser um ovo para cada pessoa, 5 ovos, 5 pessoas. Mas se a quantidade de ovos fosse insuficiente, só era quebrando os ovos aqui dentro, um pouquinho para misturar tudo bem direitinho e dar para todo mundo, né? Colocando. Três. Essa receita eu vou fazer com 5 ovos. Os ovos todos, coisa mais linda. Vou colocando agora de um em um. A água está em plena fervura com os temperos. Coloquei o restante dos ovos. Então, nesse momento, o que acontecia? Minha mãe tampava a panela. Então, o que ela dizia? Quem quer o ovo durinho, vou deixar ficar inteirinho. Quem quer que quebre o ovo, vou quebrar o ovo para ficar com a cor mais bonita aqui. Então, continuava mexendo para dar consistência. Agora, o restante dos temperos, não é? Coentro, folha de cebola. Pronto, finalizando a receita, como nós já colocamos coentro e folha de cebola aqui, sempre o que sobrava era acrescentado. Sobrou tomate, cebola. Quando colocamos as hortaliças aqui, vai ter pessoas que preferem, quando elas estão cozidas, retira e deixa só o caldinho. E aqui estou quase finalizando a receita intitulada Cabeça de Galo. E por último vou colocar também mais uma pimentinha do reino, que é para dar aquele toque de aconchego. Um salzinho no final, acertando o sal. E está pronta a cabeça de galo que aprendi com a minha mãe, Maria das Dores de Moraes Medeiros, nascida em 1930, que aprendeu com a minha avó, Florisa Caboclo, nascida em 1898. E estou aqui eu, nascida em 1961, executando a receita tão especial da minha família. Finalizando, bom apetite! Cabeça de galo, como opção revitalizante, tem todo o sentido nutricional, além de justificativas empíricas possivelmente atribuídas. Sabe-se que o nome restaurante, em suas origens, está associado à função restauradora de certos caldos servidos, considerados como tais. No sentido afetivo, consumir um caldo, uma sopa ou uma outra comida de memória significa nutrir não somente o corpo, mas também a alma. E são inúmeras as evidências que relacionam o estado psicológico à imunidade. A cabeça de galo é mais que um caldo, é um pirão, pois mais consistente. É constituída de ingredientes que são veículos de nutrientes de base energética, como a farinha de mandioca, fonte de carboidratos complexos e substratos energéticos por excelência. Acrescentam-se ovos, fonte de proteína e de gorduras, além da manteiga, outra fonte importante de energia. Os demais ingredientes, como alho, cebola, hortaliças e condimentos, incrementam os teores de vitaminas, vitamina A, D, E, minerais, ferro, cálcio, selênio, zinco, presentes naturalmente nos ovos, além de associar compostos bioativos que potencializam a ação antioxidante e anti-inflamatória. O efeito termogênico, perceptível na sensação de calor, ou aquele cair na fraqueza após o consumo da cabeça de galo, pode ser atribuída também à ação da pimenta, a do reino ou outros tipos acrescentados na hora de consumir. Enfim, um conjunto de ingredientes que certamente justifica, sob o ponto de vista nutricional, o efeito revitalizante da cabeça de galo nas pessoas em condições orgânicas fragilizadas, independentemente da causa imediata. O caráter restaurador que sentimos ao consumir uma comida de memória é mais amplo, pois nos nutre, inclusive, de afeto. Eu quero agradecer aqui à Fundação José Augusto pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essa receita
Parabéns pela iniciativa, neste ano que estamos vivendo essa pandemia, ter oportunizado tantas pessoas de mostrar suas artes, não é? Em geral. Muito obrigada.